Eu peço que todos voltem para os seus lugares. Vamos agora dar início ao painel cujo tema é armazenamento de energia. Nós teremos como palestrantes neste painel o Marcos Vlasic, da Taiyo Energia, com o tema armazenamento de energia na GD com fontes renováveis. Nossa segunda palestrante será a Maria de Fátima Rosolém, do CPQD. E o nosso terceiro palestrante, o Raul Fernandes Beck, também do CPQD. Após as 3 palestras, mais uma vez nós teremos aquele espaço de 20 minutos para perguntas e respostas, ok? 20 minutos para cada palestrante, a gente vai orientando o tempo aqui. E agora, com muita honra, eu peço, por gentileza, venha para cá, Marcos Vlasic, da Taiyo Energia, o nosso primeiro palestrante deste módulo, armazenamento de energia. Por favor, Marcos. Gente, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui e fico feliz que, apesar de já estamos no final da tarde, a sala está bem cheia ainda. Então, que bom saber que esse tema de armazenamento está despertando interesse. Gente, quando a gente fala de armazenamento, geralmente a gente pensa em sistemas remotos, numa ilha, no meio da floresta, bancos de baterias de chumbo ácido, mas não é isso o tema sobre o qual eu gostaria de falar. E eu imagino que os meus co-palestrantes também terão uma abordagem um pouquinho diferente. Vou descer aqui, não gosto de ficar aqui em cima. O assunto sobre o qual eu gostaria de falar com vocês e trazer algumas ideias e algumas avaliações iniciais, efetivamente é armazenamento de energia elétrica conectado à rede. Ou seja no lugar aqui do consumidor, que vira um prosumidor, porque ele não mais só é um mero consumidor de energia, ele, além de gerar sua própria energia, através do armazenamento também faz uma gestão dessa energia. Pela primeira vez, ele terá uma energia fotovoltaica despachável, que ele pode usar no momento quando ele realmente precisar, ou quando for mais oportuno. Então, isso é uma abordagem super interessante, e isso que está acontecendo neste momento na Califórnia, na Alemanha, na Austrália, e que está se preparando em termos de aplicações para vir para o Brasil também. Então, isso seria um tema. E outro tema é a questão onde, dentro da rede, ou seja, da malha de transmissão e distribuição de energia elétrica, armazenamento está começando a fazer sentido ou não. Então, em termos gerais, isso seria a abordagem. Essa curva aqui chama-se curva do pato. Tá? Isso basicamente é pela forma dele. Na verdade, essa curva aqui é a curva de carga na Califórnia. Tá? Então, o que está acontecendo? Você tem aqui aquele pico noturno, que a gente também conhece muito bem no Brasil, e você tem aqui o impacto crescente da fotovoltaica. Vale a pena lembrar que na Califórnia a participação da fonte fotovoltaica na geração de energia está na casa de uns 12%, mais ou menos. Então, de fato, em alguns dias ensolarados você tem esse problema, que você tem uma injeção maciça no meio-dia, no início da tarde, e essa rampa aqui. Essa rampa, como você faz? Você faz isso com geração térmica a gás, a geradores a diesel, ou seja, fontes muito caras. Então, nitidamente temos aqui um problema de equilíbrio, de reequilibrar a rede e de como assegurar que a penetração da fotovoltaica possa continuar crescendo, sem prejudicar essa questão da rede. Tema super importante na Califórnia, na Alemanha, em vários países. Então, isso é claramente um dos motivos que leva ao uso de baterias, porque aí, efetivamente, em vez de você injetar, você armazena pelo menos parte da barriga do pato e usa ele de noite. E estive na Intersolar em Munique há 2 semanas e quando você passa pelos estandes dos fornecedores de inversores, todo mundo tem escrito lá no net metering, ou seja, a bola de vez lá não é de lutar pelas condições de compensação de energia, de injetar energia na rede, mas já de não injetar energia, de armazenar, de fazer uma gestão e de fazer uso da sua própria energia. Isso aqui, gente, é outro exemplo, acho um belíssimo exemplo, que é um sistema híbrido, geração diesel com baterias. Tá? Isso é um caso concreto de uma das ilhas do arquipélago do Havaí, que é parecido, por exemplo, a um Fernando de Noronha, ou parecido os consumidores isolados que a gente tem no norte do país. Tem um banco de geradores a diesel. E o que foi feito? Foi adicionado
um parque solar e um banco de baterias. 28 megas solares, 20 megawatt-horas de baterias, que dá aquela autonomia de 5 horas para efetivamente armazenar o consumo da ponta, e tudo isso a um preço, né, de 11 centavos do dólar por quilowatt-hora, já o pacote as duas coisas, né, e tudo isso num PPA, ou seja, no contrato de compra-venda de energia de 20 anos, se não me falha a memória. Outro belíssimo exemplo, isso é um projeto acho que da AES, em operação desde o ano passado, claramente mostra um pouquinho o potencial daquilo que armazenamento também poderia trazer para nós. E só para o software, ou seja, igual como no caso do sistema fotovoltaico, não é só o painel, aqui também temos outros componentes. Tudo isso está, e aqui só rapidinho, né, mostrar onde que isso realmente está hoje acontecendo, quais são os países, digamos, de vanguarda: Estados Unidos, Alemanha, Austrália, né, e na América Latina é basicamente o Chile. Tudo isso está acontecendo por quê? Por que essa questão do armazenamento está surgindo agora tão fortemente durante os últimos anos? Quem já está no mundo fotovoltaico conhece esse formato de curvas, né? Se parece demais com a curva do preço do painel, né? Painel de 2014 para cá caiu em 75%, e a história está se repetindo com as baterias de lítio, né? Apesar do lítio ser um material muito mais escasso, né, do que o silício, efetivamente a gente tem acompanhado uma redução muito significativa, né, acompanhado também, né, por um aumento da cadeia industrial, principalmente na China e outros países asiáticos, e isso claramente tem levado a uma redução relevante, ou seja, hoje estamos abaixo de $200 por quilowatt-hora para o banco de bateria, e a previsão que dentro de uns 6 anos a gente estará em 2 dígitos, ou seja, pelo menos pelas projeções, né, de Bloomberg e alguns outros, mas claramente a tendência de queda é acentuada. E as baterias não são todo, então também vale a pena lembrar que temos outros componentes, o famoso BOS também existe aqui, então isso aqui seriam algumas referências, né, meramente indicativas de quanto que custa hoje nos Estados Unidos, por exemplo, um sistema completo. Então isso só para dar um panorama sobre os números. Eu não quero entrar aqui muito na parte da tecnologia porque acho que você vai cobrir isso, então eu vou pular essa parte aqui. Vamos falar um pouquinho do porquê, ou seja, por que aqui no Brasil, com aquela matriz já diversificada, com uma participação já relevante de fontes renováveis, com todo aquele backbone hídrico que a gente tem, por que a gente deveria se preocupar com armazenamento? E na nossa visão, e quando eu digo nosso, é uma força-tarefa que a gente estabeleceu dentro da Absolar, que está trabalhando este assunto. Então, dentro da nossa visão, temos 3 áreas, né? A primeira é aquilo que a gente chama de armazenamento em frente do medidor, ou seja, serviços voltados à rede. Qual é o assunto que, na nossa visão, é o mais interessante na realidade brasileira? Esse aqui, né, despachabilidade de fontes renováveis, né? A gente conhece muito bem aqueles de vocês que estão atuando, né, no setor de utility, conhece muito bem os problemas de conexão à rede, de parecer de acesso que muitos empreendimentos, não só solares, também eólicos, têm, no Nordeste principalmente. Que tal a gente pensar em projetos de usinas com seu próprio armazenamento, né? Outra questão do PLD horário, que também acho que está chegando um momento muito oportuno, né? Talvez menos para a gente, mas mais para a galera do eólico, onde certamente é interessante você fazer esse shift entre a hora da geração e a hora do consumo. Então isso aqui, na nossa visão, um grande tema. Grande, porém, hoje não existe marco regulatório sobre isso. Vamos falar sobre regulações no âmbito brasileiro daqui a pouco, mas de fato hoje esse mercado aqui, ele dificilmente acontece porque não temos um marco de regras desse jogo. Mas, enfim, acho que pode ser uma oportunidade de investimento de negócios muito relevante, né? Os outros 2 temas são mais temas voltados, né, para o uso de bateria do ponto de vista das distribuidoras de energia, ou seja, se você tem, por exemplo, uma região onde em determinados momentos do ano você tem
uma escassez de energia ou uma falta de confiabilidade da rede, a reação clássica seria de você colocar mais uma subestação. Hoje você tem uma alternativa, né? Em vez dessa subestação, possivelmente vai fazer valer a pena de você colocar um banco de baterias, claramente. Mas aquilo que realmente é interessante, e é interessante do ponto de vista da geração distribuída, são as coisas que você faz de trás do medidor, né? E o termo-chave é o chamado peak shaving. O que é peak shaving? Peak shaving é uma coisa muito simples conceitualmente, é uma arbitragem entre a tarifa no horário fora ponta, estou falando aqui de um A4, por exemplo, né? Entre a tarifa no horário fora ponta e a tarifa no horário ponta. Desde que esse delta entre esses dois postos horários seja grande o suficiente, pode muito valer a pena colocar uma bateria. E em lugares onde a geração fotovoltaica já fica abaixo do custo do horário fora ponta, e a gente sabe que são cada vez maiores os casos onde isso já de fato acontece, você inclusive pensa em sistemas combinados, né? Onde você abastece a bateria pela fonte fotovoltaica e você despacha ela no horário ponta. E é claro que essa mesma bateria que você usa para a gestão, né, do seu consumo na ponta, ela preenche outras funções. Ela lhe ajuda para fazer uma gestão de demanda, ela, com certas restrições, vou dizer, serve como um backup. Então, o legal dessa bateria é que ela não tem um único uso só, né? Você, de fato, pode configurar o uso que você achar relevante. E, claro, também temos a questão, né, dos microgrids, dos sistemas isolados, como teria sido o leilão de Roraima. Eu entendo que lá nada foi contratado de bateria, mas certamente temos, espero pelo menos, de termos outras oportunidades onde isso pode acontecer. Como sempre, temos desafios e eu espero que durante a discussão a gente possa falar mais sobre isso. Como o meu tempo está limitado, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas certamente a questão do custo da bateria é o grande desafio. Parte disso está se resolvendo porque o preço dos componentes, como eu falei antes, está caindo. No entanto, né, a gente tem uma carga tributária muito expressiva sobre baterias. Estamos falando basicamente de um custo de nacionalização de quase 80%. Isso claramente não nos ajuda, né? Marco regulatório também é um assunto muito importante, porque hoje, efetivamente, todos esses projetos, seja atrás ou em frente do medidor, acontecem no limbo, não temos, e também a questão, acho que, das normas técnicas, importante aprimorar mais. Mas eu não quero reclamar, eu quero mostrar rapidinho alguns projetos que hoje já existem. Isso são 3 projetos já em operação no Brasil. Pelas minhas pesquisas, esse aqui da CEMIG ao Sol atualmente é o maior sistema de armazenamento de energia, eu digo armazenamento eletroquímico. Aqui no Brasil, todos esses são PIDs. Então, claramente a pergunta surge, ok, além do PID, será que esse negócio tem viabilidade econômica ou ainda estamos nesse belo ambiente de pesquisa? E para responder isso, eu gostaria de mostrar um case para vocês. Isso são números simplificados, porém baseados em valores reais. Então, só para dar um feeling, uma primeira aproximação sobre a viabilidade. Eu listei aqui as principais, ou talvez até todas as concessionárias aqui da região sul. Eu escolhi a RGE, que basicamente é a vizinha, né, da Celesc, cobrindo o norte, ou atendendo ao norte do Rio Grande do Sul. E temos aqui o consumo de um case real. Isso aqui, gente, é um posto de gasolina rodoviário, ou seja, um desses postos um pouquinho maiores, que tem sua própria loja de conveniência, um A4 verde, que gasta na casa de uns R$56 mil mensalmente com energia elétrica. O que esse camarada poderia fazer? O solar, a bateria ou talvez um sistema combinado, juntando as duas forças, né? O solar fica muito claro, né? Ou seja, partindo de uma premissa de produtividade, acredito eu, razoavelmente conservadora. E aí cada um de vocês vai ter uma opinião se isso aqui é agressivo ou não. A mim me parece mais ou menos razoável. E certamente, se você olha o TIR ao longo da vida útil, pelo menos a mim me parece um número razoavelmente atraente. Se o mesmo usuário fizesse somente um banco de bateria, como por exemplo isso aqui, isso basicamente um sistema da NEC,
fornecedor japonês, e eu sei que a BYD oferece soluções muito semelhantes. Ele vai ter um investimento um pouco maior, ele vai somente atender horário ponta, aquele horário noturno, né? Só que o retorno ainda não fica muito interessante, não, né? Se a gente pudesse realizar esse mesmo sistema, né, sem aquele famoso custo de nacionalização, aqueles 80%, né, certamente já ficaria um pouquinho mais viável. Mas hoje, na região sul, para um cliente comercial de médio porte, vamos dizer assim, a bateria por si só não fica talvez tão atraente, né? Também o payback é muito, muito longo. Agora, interessante é o seguinte, quando você faz uma combinação das duas coisas, ou seja, você implementa o solar e a bateria. Então, o que acontece? A bateria ganha competitividade, por quê? Porque, efetivamente, a energia solar ela é mais barata do que a energia da rede. Então, você tem uma fonte para carregar a bateria, evidentemente, muito mais competitiva. Você continua atendendo mais ou menos, ou seja, aqui você perde mais ou menos uns 15, 16 pontos no grau do seu atendimento, mas, em troca, você ganha uma solução mais completa. E, meramente do ponto de vista financeiro, você acaba com um resultado que talvez não seja o melhor dos mundos, mas é um retorno que, ainda assim, pelo menos no meu modesto ponto de vista, não deixa de ser um retorno interessante. Principalmente levando em consideração que aqui, nesse cálculo, estamos quantificando uma única funcionalidade da bateria, que é aquela arbitragem entre fora ponta e ponta. E é claro que esta mesma bateria vai preencher outras funcionalidades que ainda não foram quantificadas aqui. A gestão de demanda, muito possivelmente o usuário poderá reduzir a demanda contratada e, se houver uma falta de energia e tiver mercadoria perecível nos freezers, o cálculo também fica outro. Então, isso aqui é nada mais do que um primeiro passo, né? Do meu ponto de vista, assim, muito resumidamente, e eu adoraria falar mais sobre tudo isso, qual é uma tentativa de síntese? Do ponto de vista técnico, efetivamente todas essas soluções, né, de armazenamento distribuído estão bastante consolidadas, não há muita necessidade de reinventar a roda, claramente, né? O legal é que o mesmo sistema preenche várias funções, como eu falei antes, né? Desafio do ponto de vista comercial, mas legal do ponto de vista do consumidor, né? Estamos bem no início da viabilidade econômica. Na verdade, esses números aqui, elas ficam mais atraentes no Nordeste, porque simplesmente esse delta entre o fora ponta e a ponta em muitas concessionárias no Nordeste é bem maior. Então, isso ajuda, mas estamos basicamente no início da viabilidade econômica. Me lembra muito essa discussão sobre o solar lá em 2011, 2012, né, quando a gente começava a vislumbrar a viabilidade econômica do solar, e a gente estava cheio de dúvidas até onde o solar consegue chegar, se em algum momento realmente seria uma fonte competitiva. Veja onde estamos agora, e com certeza absoluta, com a bateria o mesmo filme vai acontecer. Ele até pode acontecer de forma mais rápida, dependendo do marco regulatório de algumas outras premissas, mas certamente a parte da tecnologia, a parte das aplicações e certamente a demanda implícita no mercado brasileiro estão aqui, né? Falta juntar esses pontos e se esforçar para fazer acontecer os primeiros projetos. Gente, muito obrigado e fico à disposição para comentários e perguntas. Obrigado, Marcos Vlasic.